coração, aquele que reina. Os meus lábios cantam dos teus feitos, glória àquele que criou os céus, a terra e luminares, poderoso, grande eu sou. Tu és o meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração. Aquele que reina, meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração. Aquele que reina, 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 aquele que reina. Grato sou, grato sou pelo amor que tens por mim, Senhor. Mesmo sem merecer, me amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Grato sou pelo amor que tens por mim, Senhor. Mesmo sem merecer, me amou.
Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus. Acima de todos, acima de tudo. Jesus. Jesus. Acima de todos, acima de tudo. A mensagem de hoje tem como tema: Jesus Cristo é o Senhor do mundo visível e do invisível. Eu vou fazer essa mensagem em duas partes e eu quero que você acompanhe. E espere aí pelo próximo vídeo, mas você vai fazer uma conexão bastante importante entre uma mensagem e outra. Mas são duas mensagens
independentes, tá bom? Vamos ler o texto da Bíblia que está em Lucas capítulo 4, dos versos 31 ao 37. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem." E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Vamos orar? Eterno Deus, esta é a tua palavra. E nós confiamos que aquilo que vem do Senhor, que está nas Escrituras Sagradas, é para o nosso ensino, para a nossa edificação. E eu te peço, Senhor, que o teu nome seja glorificado nesta mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Veja bem que interessante, alguns princípios. Primeiro princípio que eu quero trazer para você é que quando você lê um texto da Bíblia, quando você lê um texto, ainda que seja histórico, né? E esse é um texto histórico, aconteceu isso, aconteceu aquilo, etc. É um texto que está contando um fato. Mesmo sendo um texto histórico, você subtrai princípios. Aquilo que aconteceu ali, principalmente com o Senhor Jesus, né, tem a ver conosco, é importante para nós. Por isso, vamos fazer uma leitura primeiro, mais de princípios, e depois vamos ver algumas lições que a gente aprende. O primeiro princípio é o seguinte: o ensino de Jesus Cristo, maravilhava as pessoas, porque era um ensino que tinha autoridade. Olha o que o texto diz: "E no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade." Qual é a diferença entre se falar com autoridade e não se falar com autoridade? É claro que nós estamos falando do Senhor Jesus. É claro que nós estamos falando de alguém, né, que é Deus, o Deus encarnado, e esse Deus está trazendo uma palavra para o povo. É óbvio que tem poder e autoridade. Mas vamos entender um pouco o que tem a ver também com essa questão da autoridade. A autoridade, ela reside no fato de que quem Jesus era a mesma coisa do que aquilo que ele ensinava. Né? Infelizmente não é muito o que a gente vê hoje em dia, nas pessoas, nos pregadores, muitas vezes nos religiosos, né? Aquilo que eles vivem não é aquilo que eles ensinam. Mas é extremamente importante que esse princípio fique em mente, na nossa mente, porque nós somos seres humanos. Então somos seres que têm fraquezas e que podem, né, escorregar ali, escorregar aqui, mas se não houver uma integridade, o que é integridade? Quando aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo são a mesma coisa. Eu vivo o que eu creio, né? Eu creio aquilo que eu vivo, certo? Então, se eu creio no Senhor Deus Todo-Poderoso, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que salva, eu creio no Deus que enviou o seu Filho para a salvação da humanidade, é isso que eu vivo, é isso que eu ensino, é isso que eu falo. Eu não posso ter destoar a minha mensagem, não pode ser destoada, né? Não pode, me engasguei aqui um pouquinho com isso. Segundo princípio que a gente encontra aqui, olhando primeiro o texto de uma forma um pouco mais geral. Há um mundo espiritual maligno, invisível e que atua no nosso mundo. Isso é uma outra questão que aparece aqui no texto. Por quê? Porque o texto diz: na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. No caso em particular, esse homem estava possuído. Há uma diferença entre possessão demoníaca
e uma demonização. Quer dizer, tem gente que muitas vezes está sendo dirigida por demônios, mas ela não está possuída por demônios. A possessão se caracteriza quando esses demônios utilizam o corpo da pessoa, mas a pessoa ela não tem controle sobre aquilo. Então, o que isso mostra para a gente? De uma forma genérica, que há um mundo espiritual maligno e invisível que atua no nosso mundo. Muita gente acha que isso não existe, né? Que não existem demônios, não existem seres espirituais da maldade, como a Bíblia fala. Tem gente que acredita que isso não é real. Agora, baseado em quê? Eu creio por duas razões. Primeiro, porque a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz, para mim é suficiente. Mas eu creio também porque já enfrentei esses demônios que estavam na vida de alguém e essa pessoa estava possuída por um demônio. Do demônio dominar a pessoa. E a pessoa não sabe o que está acontecendo. Quando você manda aquele demônio embora, a pessoa acorda. É como se fosse um sonho ruim, né? Bom, não vamos entrar em detalhes nesse sentido, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nós vivemos nesse mundo e por conta do que está acontecendo, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, né? A gente passou por pandemia, tem guerra, tem greve, tem problema de desemprego, tem lutas, né, em todas as áreas, tá? Pessoas que estão enfermas da mente, não é? Estão com preocupações enormes a respeito do futuro, e etc, 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 coisas que aí você vê todo dia. E a gente acha que isso é tudo. Mas não é tudo. Existem demônios que atuam no mundo. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. O mundo está dominado por demônios. E esses demônios, o que eles fazem? Bom, eles vêm para matar, roubar e destruir, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, como a gente vai ver daqui a pouco. Um outro princípio importante é que os demônios são totalmente submissos ao poder de Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque no texto está dizendo assim, ele gritou com toda a força, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Os demônios conhecem Jesus, sabem quem ele é, sabem do poder dele e estão submissos a Cristo. Então, aqui tem um segredinho muito importante. Tem gente que acha que no mundo espiritual existem a força do bem e do mal. E o bem e o mal ficam lutando. Está errado, não existe isso. Deus é todo poderoso e os demônios estão também submissos a Deus. Se os demônios atuam aqui e ali é por permissão divina. Mas por que o Senhor permite? Ele permite porque está escrito nas Escrituras que esse mundo jaz no maligno, que existem pessoas que aceitam e recebem esses demônios, e também está escrito nas Escrituras que o diabo será preso para sempre um dia. Então, nós estamos vivendo nesse interregno, né, entre o que aconteceu lá atrás e o que vai acontecer. Então, é um período que nós estamos vivendo. Né? Tem um texto no livro de Apocalipse que diz, ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Pouco tempo por quê? Porque o tempo dele vai terminar. Agora, Deus está acima de todas as coisas. O Senhor domina todas as coisas. A Bíblia diz que ele é Senhor sobre principados e potestades, sobre todas as forças espirituais da maldade, contra as hostes satânicas. Né? Jesus Cristo é o Senhor. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele disse para os discípulos, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda. Não existe nada que Jesus Cristo não possa fazer, não existe nada que esteja brigando de frente com Jesus. Não existe isso. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E no mundo espiritual, que a gente não enxerga, mas que existe. Então não adianta você colocar a carapuça da ignorância, ou melhor dizendo, colocar a carapuça da rejeição, tipo assim, eu não acredito nisso, né? Ou da incredulidade, dizendo, eu não acredito nisso. A incredulidade não afasta a verdade.
Se a pessoa acredita ou não acredita, isso não vai mudar nada. O que Deus disse que vai acontecer ou que está acontecendo é e vai acontecer e está acontecendo. Então aqueles demônios também estavam submissos ao poder de Jesus. Eles ficaram com medo quando Jesus chegou. Essa é a ideia. Um outro princípio é que o diabo quer apenas matar, roubar e destruir. E por isso ele engana as pessoas como ele pode. Certo? Quando aquele demônio que estava dentro daquele homem disse: que temos contigo, não sei o que veio nos destruir, Jesus de Nazaré. Jesus mandou ele se calar. Mandou ele se calar e disse: sai dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Ora, por que o demônio jogou o homem no chão? Porque sempre ele quer ferir. Mas por que não o feriu? Porque Jesus estava ali. E Jesus o protegeu o homem. Certo? Agora, o diabo se apresenta como anjo de luz. É isso que o apóstolo Paulo ensina para a gente. Ele se apresenta para enganar, mas ele veio para matar, roubar e destruir. Há muita coisa acontecendo nesse mundo, acontecendo nas famílias, acontecendo no meio das pessoas, nos relacionamentos, que é morte, né? Que é aquilo que o diabo quer fazer, matar, que é roubo e que é destruição. E a gente precisa identificar isso. A nossa luta, disse a Bíblia, não é contra a carne ou o sangue, né? Paulo falou sobre isso em Efésios. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, contra as hostes malignas, contra essa arquitetura satânica, que está aí para matar, roubar e destruir, como disse João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Glória a Deus. Jesus Cristo veio para dar vida. O diabo veio para matar, para arrancar a vida, para tirar, não é só a vida física, mas tudo aquilo que se caracteriza como vida. Então, o que eu quero chamar a sua atenção nessa primeira parte dessa mensagem é: estas realidades não são historinhas da carochinha. Esse texto que a gente leu é texto bíblico, que tem autoridade das Escrituras Sagradas e que está aí acontecendo também todo dia. Muita gente, né? Agora, tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, eu acho que é legal isso daqui, é o seguinte. Quando aquele demônio começou a gritar, Jesus e tal, não sei o que, você veio nos destruir, eu bem sei quem és o Santo de Deus, Jesus mandou ele se calar. Né? Porque não se deve conversar com os demônios, né? Não se deve conversar com os demônios. Vamos dar uma olhadinha sobre isso. Então, o que a gente aprende aqui, importante, para a gente colocar em prática na vida? Primeiro, Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Foi o texto que eu falei de cor, Mateus 28:18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então eu não tenho que ter medo, nem do diabo, nem dos seus demônios. Eu não tenho que viver em temor. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Eu tenho que correr para Cristo. Eu tenho que entregar minha vida para Jesus Cristo. E eu tenho que aprender o seguinte: se Jesus é quem tem todo o poder nos céus e na terra, não queira acender uma vela para Deus e uma para o diabo. Não queira ficar dividindo, não queira criar sincretismo, né? Porque tem gente que diz assim: eu vou na igreja evangélica, né? Eu sou católico, mas eu vou também na igreja evangélica, de vez em quando eu vou no espiritismo, e também tem uma mulher lá perto de casa que lê a mão também, nossa, uma pessoa tão bacana, tem outra que benze também, e tem outra que faz não sei o quê, que faz não sei o quê, que faz... E a pessoa vive apostando, né? Jogando. Eu vou ver se daqui sai alguma coisa, daqui sai alguma coisa, daqui sai alguma coisa, daqui sai... Só que ela esquece uma coisa, que se você não busca Jesus, você encontra o diabo. Se você não busca Cristo Jesus, o Senhor, você encontra o diabo. Em qualquer outra prática, seja ela religiosa, filosófica ou o que seja, você vai encontrar o inferno, você vai encontrar o diabo. Por quê? Porque o diabo é um anjo de
ele se apresenta como um anjo de luz, né? Ele é um condenado, mas ele se apresenta como um anjo de luz. Então, para que eu possa viver uma vida de proteção, de graça, de salvação, de santificação, quem eu preciso? De Jesus Cristo. Agora, tem gente que diz assim, eu já entreguei minha vida a Jesus um dia e está tudo bem entre nós, né? E aí a gente diz assim, mas e como está a sua vida hoje? Ah, sabe como é, a gente vai levando, né, e tal. Mas o Senhor Jesus? Não, eu acredito nele, tudo. Não é essa fé que eu estou falando. A fé que eu estou falando é aquela fé diária. É aquela fé minuto a minuto, em que você deposita no altar do Senhor a sua confiança, em que você se aproxima do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo ser Ele aquele que tem toda a verdade, toda a vida, todo o poder, toda a paz, toda a autoridade. Ele é o Senhor. Se você não busca o Senhor, você encontra outras coisas, né? E muitas vezes com engano. Segundo, não se conversa com demônios, como eu falei. Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Existem algumas práticas acontecendo aí, né, no nosso mundo, em que dentro de algumas igrejas, né, vai lá a pessoa, o pastor, o líder, o missionário, seja lá quem for, e fica quase que fazendo uma entrevista, né? Quase faz um podcast com o diabo, né? Ei, onde é que você estava? De onde você veio? O que você veio fazer aqui? Né? E o que você está querendo para sair daqui? Por que você veio? Por que você está aqui com ela? Por que você está aqui com ele? Jesus nunca fez isso. E eu não sei por que as pessoas inventam o que Deus não autoriza. O próprio Senhor Jesus mandava com que eles se calassem. A única vez que você vê Jesus fazendo uma pergunta é quando ele disse, qual é o teu nome? Por quê? Porque ele queria ensinar para a gente uma coisa. O que era? Era que quando ele perguntou o nome, o cara disse, né, os demônios disseram, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E aí Jesus ensina para a gente que pode entrar um demônio, 2, 10, 15, 50, 100. Pode entrar muitos demônios na vida de uma pessoa. É a única vez. Mas fora isso, e se Jesus quisesse também falar o que ele quisesse, ele é Deus. Mas ele mandava se calar. Então não se conversa com demônios. Entendeu ou não? Não se conversa com demônios. Algumas vezes que eu me deparei com pessoas que estavam com demônios, possuídas por espíritos malignos, eu chegava e repreendia e mandava embora em nome de Jesus Cristo. Não quero saber nome. Ah, não, eu preciso saber o nome, porque aí se eu souber o nome eu vou ter poder. Você não tem poder coisa nenhuma. Quem tem poder é Jesus Cristo. Foi o primeiro tópico que eu falei. Jesus Cristo tem poder nos céus e na terra. É só Ele quem tem poder. Eu não tenho poder. Não existem estratégias humanas para resolver uma questão espiritual. Deu para entender ou não? Vamos colocar isso em pratos limpos e vamos resolver essa situação de uma vez por todas? Vá a Jesus Cristo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Veja o que Deus ensina e viva aquilo que Ele ensina. Não invente, tá? Terceiro, não se pode esconder de Deus nem mesmo dentro de uma igreja. No caso, era uma sinagoga, né? Então, na sinagoga, havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. O que aquele homem estava fazendo dentro de uma igreja? Muitas vezes os demônios fazem isso, né? Eles tentam se esconder. E como é que eles se escondem? Eles são seres espirituais, mas como é que eles escondem a desgraça que eles estão planejando na vida de uma pessoa? Muitas vezes pegando essa pessoa e pondo ela para frequentar uma igreja. Aí você diz, poxa, mas a pessoa está na igreja e não acontece nada, quer dizer, ela não é liberta, porque tem muitas igrejas que ou não acreditam em demônios, em possessão de demônios, etc., né? Ou não fazem nem cócega pro diabo, né? São rituais mortos. Interessante isso. Jesus disse assim, a letra mata, mas o espírito vivifica. Tem gente que vive tanto nas regrinhas e nos rituais que não tem espaço para a espiritualidade, para Deus agir na vida das pessoas.
E aquele homem que estava possesso estava dentro de uma igreja. Então não existe lugar, não se pode esconder de Deus, nem mesmo dentro de uma igreja. Tá? Eu costumo dizer que igreja é um bom lugar para se esconder, humanamente falando, né? Por quê? O cara é um bandido, mas ele frequenta a igreja. Aí todo mundo acha que ele é uma benção. Por quê? Porque ele aprendeu alguns rituais, aprendeu um certo linguajar. Oi, a paz do Senhor, irmãos. Ô, meu irmão, como vai você? Estou bem, graças a Deus, na paz do Senhor Jesus. É um bandido, é um ladrão, é estelionatário, ou é uma pessoa, é um criminoso, ou é uma pessoa que vive duas famílias, duas caras, é mentiroso, etc. Mas aprendeu algumas frases, né? Eu me lembro, muitos anos atrás, da gente ver na notícia, numa TV, e a minha esposa disse, olha esse homem, tá vendo esse homem? Eu falei, sim, o que tem ele? Ele está sendo preso por tráfico de armas. Falei, poxa, ele dava aula na escola dominical na igreja que eu frequentava. Que coisa horrível, né? Mas o cara aprendeu um jeitinho, né? Aprende alguma... Por isso que você tem que tomar cuidado, não é qualquer pessoa que fala de Cristo. Lembra da primeira vez, o primeiro princípio que eu citei, diz assim, quando Jesus falava, eles ficavam impressionados porque ele falava com autoridade. E é isso que a gente tem que buscar, autoridade. Quando alguém fala, não é porque fala bonito. Tem que ter vida, tem que ter coração, tem que ter intenção, tem que ter motivação. Tudo relacionado ao Senhor Jesus e à glória de Deus. Tá bom? Cuidado com isso, hein? Outro princípio importante, ele dá ordens. Jesus, né, dá ordens e elas devem ser seguidas. Todos ficaram admirados, diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder e eles saem. Por que os demônios obedecem? Porque Jesus tem autoridade. Então vamos nós colocar a barba de molho e obedecer ao Senhor. Tá certo? Até os demônios estremecem na presença do Rei Eterno. E tem muita gente aí que não está nem aí para Deus, nem aí para Jesus, né? Blasfema contra Deus, blasfema contra o Espírito Santo, né? Cuidado com isso. Jesus Cristo tem todo o poder? Tem. Então eu obedeço a Ele. Por isso que eu tenho que ler as Escrituras, por isso que eu tenho que ler a Bíblia, por isso que eu tenho que conhecer as Escrituras, conhecer o Novo Testamento, ouvir o que Jesus ensinou, como Ele ensinou, o que Ele falou, o que é importante para a minha vida. Não vá querendo compreender as coisas lógica e cientificamente. Vá com o seu coração aberto para ouvir Jesus falar com você. Isso é extremamente importante. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que essa vida que ouviu essa mensagem tenha um encontro com o Cristo vivo, o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para nos aproximar do Senhor, para termos comunhão com Ele para sempre. Abençoa cada coração, eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta a minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti. Posso duvidar
Senhor.